Olá meus amigos, é um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje nós vamos fazer um review de um torneio que nós jogamos na PokerStars, o Sit and Go de novos jogadores, de 50 centavos, o buy-in, que a gente alcançou o primeiro lugar, né? A gente conseguiu vencer e puxou aí quase $2, né? De premiação. É um torneio do Microlimits. Eu não sou jogador profissional, não sou coach, não sou professor de poker, apenas um jogador recreativo, mas que acho o jogo interessante. E estou dividindo aqui um torneio meu, para dividir a experiência com os colegas que jogam aí no Microlimits. Caso o pessoal ache alguma mão interessante e quiser aplicar estratégia, né? Ou se não achou que eu joguei mal também, faz parte. Eu admito que é um torneio com muitos erros, né, e alguns acertos, mas que o conjunto de decisão resultou na nossa vitória. Então a gente vai fazer aqui o review desse torneio, que tem apenas 74 mãos, aqui no replay da PokerStars, ok? A gente vai comentando aqui as nossas jogadas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente vai... Esse Ás e 4 aqui, a gente está aqui no hijack, né? A gente não joga. Muita gente na mão, nosso Ice tem pouco valor, né? Apesar que a gente teria acertado aí, mas mesmo assim a gente não jogou. No início do torneio a gente evita ficar entrando em mãos especulativas para não perder muitas fichas aí. J7 a gente não joga. 6 e 4 no início da mesa a gente não joga. Vamos ver esse par de 6 aqui no Big Blind. E aqui a gente vai defender para jogar para trincar, né? Então a gente não acerta a trinca, já tem um Dokken Bet aí, a gente já folda já, desiste da mão. Par de 7 aí no Small Blind, 2 choves, né? O pessoal chovando aí, 40 blinds, né? Mais de 40 blinds aí, pessoal totalmente insano. De Ás e 10 e Ás e J, né? A gente não entra nessas mãos, nosso par de 7. Vamos ver aqui esse Rei 10. Aqui a gente abre 3x, né? Nesse torneio a gente abre 3x cheio. Até a blind de 30 a gente abre. Depois a gente vai reduzindo. A gente toma 2 calls. A gente não acerta nada. A gente sebeta meio pote. Contra 2, né? 30% eu acho pouco. Meio pote. E a gente acaba, o pessoal foda e a gente puxa. 8 e 10 mais do início da mesa a gente não joga. Vamos ver se dá rei aqui do Big Blind. Então a gente vai defender aqui, né? Teve um reis lá do meio da mesa e teve um call do botão. Aqui a gente vai all-in já, né? Vou voltar aqui. A blind está de 50, a gente tem 30 Big Blinds. Aqui a gente tem um top pair e a gente tem aí a broca, né, do 10. Mas tem um jogador muito curto lá, mas a gente tem muitos altos aqui nessa jogada aqui. E a gente vai tomar call aí com o rei mais fraco, vai tomar call aí com valete, ás valete, alguma coisa nesse sentido aí. Então a gente toma apenas o call do short lá. Ele tá de ás. Ele jogou errado, devia ter estourado tudo, ele estava muito short, mas enfim. Tentou slowplayar o par de ás dele lá com 12 blinds, né? E aí acabou perdendo aí, a gente faz uma sequência. A gente puxa um pote razoável, então a gente vamos em frente aqui. Dame 10, a gente dá um call aqui em posição. Já saiu aqui betando, a gente não acerta nada e folda. Deixa eu ver aqui esse 8 e 7. 8 e 7 a gente está com 23 Big Blinds. Reis 3x cheio no início da mesa, jogador short. A gente não entra nessa mão. Vamos ver se Ás e 9. A gente vai abrir, a gente já reduziu o valor do raise, né? Para 2.1, blind de 100 já. A gente está com 22 Big Blinds. A gente toma um call.
a gente se bet, toma outro call aqui, a gente já vai preparando, né, para desligar a mão, porque aqui no micro limit, se o pessoal acertar um segundo par da mesa, terceiro par, eles não largam mais. Aqui dobra o 10, ele já sai daqui betando quase meio pote, a gente folda. Então o que fazer? Par de ais, par de bicudos aqui no cutoff, a gente está com 18 big blinds. Se a gente empurra tudo, toma um call, e contra rei valete, no flop 10, 8 e 3, no turn, o vilão fica com duas pontas, né? E no river ele vai e completa a sequência e dá uma bad na gente aqui. A gente fica ultra short, né? A gente fica aí com 5 blinds e meia. Menos 5 blinds e meia, né? A gente fica aí com 3 blinds. A gente vai all in de Ais 2, a gente vai all in agora com qualquer figura e com qualquer Ais, né? Qualquer rei. Toma um call aqui contra Ais e 7, bate um Ais e a gente splita o pote, né? Mas bateu lá um rei, dama e valete e um Ais, a gente divide o pote. Volta para a mesma situação caótica. Vamos ver se Ais e 3 aqui. A gente não poderia ter ido aqui duas blinds, mas provavelmente nosso Ais estaria dominado. Vamos ver se J2 aqui, se eu chover. J2 também já teve o rei na mesa, já teve um raise, né? Então aqui dama e J off, a gente chova duas blinds tranquilamente, né? Do início da mesa, toma um call, trinca o valete e vai, a gente dobra, mas a nossa dobra aqui vai para 4, né? 4 blinds. Situação aí periclitante, né? Lamentável. 7-6 não tem como abrir, não ter paciência e ter fé. E aqui o sujeito só limpa. O Big Blind, jogada muito ruim dele. Então, talvez também forçar a jogar. E aqui a gente acerta o terceiro par da mesa e já não larga mais, né? All in, e ele dá call nas duas pontas, né? Só que não bate a ponta dele. E aí a gente dobra novamente e agora a gente já respira, né? Com 10 Big Blinds. 10 Big Blinds em torneio turbo não é uma situação tão ruim assim. Não é boa, mas não tá tão ruim assim como a gente estava, né? Chegou a ter duas blinds. Ok, 8 e 7 mais all in, né? Chegou o gap no botão, que é um chove bem tranquilo. A gente acha um Ais Valete suited aí. Fica duas pontas no turn, só que bate um 8 aí, né? Bate um 8, a gente faz um par aí, a gente puxa e a gente dobra novamente pela terceira vez. Agora a gente já está numa situação bem mais confortável. Agora a gente já está aí com 16 Big Blinds. Vamos lá, Ais e J de ouros do lista da mesa, do TG, né? Já estamos só em 5, né? 5 hand. A gente já chover 15 blinds tranquilo contra 5 esse Ais e J. E a gente puxa, né? Ninguém paga. Vamos ver se J10 aqui. A gente abre um raise de 2x. E a gente toma... Na verdade, poderia ter chovado, né? Porque a gente não tem imagem para jogar pós-flop. Foi uma jogada errada essa aqui, eu considero, né? Mas aí, check, e nosso Ais... o Ais seria nosso, mas mesmo assim eu não quis ser betar. Contra 2. Mas aí o turn passa sem ação, eu beto um terço do pote e passa, a gente puxa. A gente tá em 4 e o pessoal tá querendo entrar no dinheiro, né? Tá todo mundo com medo. Vamos ver aqui essa dama 5. Nós jogamos também Ais e 5. Ais e 5 no Big Blind. Teve uma ação deles na mesa, a gente foldou. 5 e 9. A gente foldou. Rei 9 off. A gente foldou. Par de 4 no Small Blind.
aqui tem um rei de 2x do botão aqui e a gente vai e estoura em cima, né? A gente está protegido por um par de 4, não é nada de melhor situação, mas o cidadão aqui está com 6 blinds, né? 7 blinds. Então é tranquilo esse call aqui pra gente, ele foda, a gente puxa o pote. Logo depois par de 5, a gente foda. Vamos ver essa dame rei aqui. Aqui a gente abre, né? 2.1, toma um call. Vai dar check, a gente beta meio pote. Flop muito conectado, né? Bem no range de quem dá call. E foda. A gente ganhou umas fichas a mais aí, ó. Então vamos lá. Dama e 9. A gente abre também e passa. Ás e 7. A gente abre do início da mesa, né? Forehand. E passa, a gente puxa também. Ás e 9. Raise um all-in, né? Do início da mesa. De apenas uma blind, né? Do jeito lá que estava ultra passivo. A gente vai dar o call tranquilamente. Ás e 2 contra Ás e 9. E a gente vai split o pote. Deu sorte, né? Bate 2, 10, 1, 8 e uma dama. Split o pote, ele não cai. Enfim, ele abre 2x de novo. A gente está com par de rei. Par de rei aqui do Big Blind. E a gente vai estourar o win. Para abraçar todo mundo, né? Inclusive o segundo da mesa lá. Mas ele com medo, né? A gente aproveita muito esse momento de bolha do dinheiro, né? Para pôr pressão nos participantes. Inclusive que agora a gente é chip leader, então a pressão aqui é alta. E vai, os dois fodam, né? Logo depois tem o Ás e 5. A gente vai abrir de novo. A gente puxa. Esse rei 8 mais aqui. A gente vai all in. Na mão passada aqui caiu aqui, vamos ver a queda do quarto colocado, né? A gente entra no dinheiro. Ele vai de all in de uma blind de novo. Eu dou call de 5 e 8 contra 7 e 5, né? Ele está dominado. Bate o 7 dele. Mas a gente fica em 2 pontas aí no turn, a gente faz a sequência, né? A gente faz a sequência aí e elimina esse jogador. E agora a gente tá grande contra 2 shorts. Aí a gente vai já de all-in, né? Menos de... Tá aí de 6 blinds um, 2 blinds o outro. Então a gente vai flipar com qualquer 2 cartas praticamente, né? Aí 7 e 8. A gente não joga essa mão, aí tem um all-in, né, os dois disputam lá. Aí cai o terceiro colocado. Aí a gente fica heads up, né? O segundo colocado aí está com menos de 10 blinds, 9 blinds. Aí ele abre 3x aqui, a gente foda, esse 9 7 off. Rei e 4, a gente abre, ele foda. E a última mão da partida aqui, que é esse rei 6 aqui. Ele abre um rei de 2x e a gente estoura, né? Aliás, a gente dá call, acerta o 6, aí ele vem all in. A gente, segundo par da mesa, não folda nunca isso aqui, pro short, né? Ele tá de 5 e 2, a gente acerta o terceiro par, a gente dobra o rei, dobra o 6 e trinca no turn, né? E river tranquilo, a gente ganha a partida. Então, pessoal, aqui torneiozinho de 70 e poucas mãos, bastante tranquilo de jogar. A gente deu sorte algumas vezes, né? Mas a gente aproveitou que a gente dobrou naquelas mãos no início, né? Quando a gente teve a oportunidade. E aqui pro final, quando a gente ficou mais deep, né? Aqui, quando tava 5 hand, 4 hand, a gente colocou pressão do jeito que pôde e acabou levando.
Então, como eu disse aqui, a gente não somos profissionais, somos jogadores recreativos e queremos apenas dividir a nossa experiência com vocês. Então, caso você tiver gostado do vídeo, se inscreva no canal e dê seu like. Um grande abraço e até a próxima.